Então hoje eu vou contar para vocês 10 coisas que eu faria de diferente se eu quisesse me tornar um cientista de dados hoje. Então para quem não me conhece, meu nome é André Cunioche, eu sou cientista de dados e eu tenho esse canal aqui onde eu falo sobre ciência de dados, sobre transição de carreira e tudo que está relacionado a essa área de dados, tá? E no dia 16 de dezembro de 2023 eu vou fazer o meu workshop sobre transição de carreira para dados. Então todo mundo que estiver interessado em fazer uma transição de carreira para a área de dados, é um momento bastante complicado, eu sei porque eu passei por isso também, eu era engenheiro e me tornei cientista de dados. Ou quem está também no início de carreira e quer um direcionamento, quer saber o que estudar, quer ter mais networking, quer saber sobre as diferentes carreiras dentro da área de dados, ou também o que você precisa estudar para se tornar um cientista de dados. Eu vou falar isso com bastante detalhe, tudo que eu fiz para me tornar um cientista de dados, e também vou falar um pouco sobre currículo, como é a melhor forma de você montar o seu currículo e aplicar pelo LinkedIn as melhores formas de você fazer isso. Então quem se interessar, o link está aqui no primeiro comentário fixado, custa R$50 e acontece no dia 16 de dezembro, às 10 da manhã até o meio-dia e meia. E as vagas são limitadas, tá? Então quem quiser já vai lá se inscrever. Agora sim, vamos lá pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que eu já contei assim um pouco sobre a minha história, as coisas que eu estudei, como é que eu fiz para fazer essa transição de carreira. Tem todos esses vídeos aqui no canal e tem um específico que eu falei sobre os cursos que eu fiz, que está linkado aqui, tá, no card. E uma coisa que eu faria de diferente daquilo tudo que eu falei é estudar SQL. Durante o meu processo inteiro, desde quando eu comecei em 2021 a estudar para me tornar um cientista de dados, eu não estudei SQL. E para quem me acompanha também nas redes sociais, sabe que eu falo que para se tornar um cientista de dados é melhor você aprender Python do que SQL. Isso é a minha opinião, tá? Porém, SQL é muito importante para todas as áreas de dados, porque sempre você vai precisar fazer suas consultas em banco de dados para você fazer qualquer tipo de análise ou de modelo de machine learning também. Então essa é uma linguagem base que você precisa aprender, quer você queira, quer não, uma hora você vai ter que aprender se você for trabalhar com dados. Eu não passei por esse processo de aprendizado de SQL, isso me fez falta depois. Tanto no primeiro emprego que eu tive como engenheiro de machine learning, porque lá eu precisei aprender na marra, quanto depois, quando eu fui fazer o teste para entrar na empresa onde eu estou agora, caíram duas questões, entre várias questões, tinham duas delas que eram de SQL e eu simplesmente passei batido porque eu não sabia fazer. Então eu acho isso muito importante, mais importante ainda para quem quer se tornar um analista de dados, que é uma das formas de você entrar para a área de dados, tá? Então eu acho muito importante porque muitas das vagas de analistas pedem SQL, então estudem SQL. Segunda coisa diferente que eu faria é estudar com menos intensidade e com mais consistência, tá? Durante o tempo. O que eu fiz e que é muito normal, eu até entendo se você fizer isso também. Eu estudava por longos períodos, mas depois eu ficava vários dias sem estudar porque eu usava o tempo que eu tinha e é normal, tá? Então assim, se você faz isso e não tem outro tempo mesmo, é normal. Mas o que acontece é que às vezes quando a gente está aprendendo alguma coisa no início, a gente fica muito empolgado e quer aprender tudo ao mesmo tempo. Aí eu ficava lá 5 horas num dia estudando e depois passava alguns dias, uma semana sem estudar, 2 semanas sem estudar. E isso é muito ruim para o seu aprendizado a longo prazo, tá? Então, eu faria isso aí. Eu me conteria a estudar com menos intensidade, com menos ímpeto no começo e tentaria fazer isso com mais regularidade, sei lá, 1 hora, 2 horas por dia ou algumas horas por semana, mas todas as semanas. Eu acho que isso a longo prazo vai fazer bastante diferença para você. Terceira coisa aqui, eu aplicaria todos os conhecimentos que eu estou adquirindo, estudando todas essas áreas de ciência de dados em si, em projetos novos, tá? No final, isso é um ciclo, tá? Você aprende, aí você aplica, aprende outra coisa e aplica de novo. E você vai fazendo isso com tudo que você aprender. Isso vai fixando cada vez mais na sua memória e também acaba gerando um portfólio maior para você, tá? Isso aqui é muito importante. Eu fiz também algumas coisas parecidas com isso, mas eu tentaria aplicar ainda mais. Então é isso, eu aplicaria em tudo que eu conseguisse para fixar cada vez mais na minha memória e ter cada vez mais experiência em manusear essas ferramentas aí de dados, tá? De ciência de dados, Python e tudo mais. Quarta coisa que eu faria diferente e que está muito ligado à terceira, eu ampliaria o meu portfólio. Eu fiz até um portfólio assim, eu sempre falo de portfólio, tem até um vídeo
que eu falo de portfólio, tá aqui no card, tá? Eu tentaria ampliar esse meu portfólio e fazer projetos mais diversificados e mais consistentes. Eu fiz um portfólio, assim, eu fiz algumas coisas ligadas ao meu trabalho anterior, fiz também alguns desafios, né, que passaram no curso, mas olhando hoje em dia eu acho que poderia ter sido um pouco melhor. Então, eu pegaria alguns temas que eu gosto, por exemplo, esportes, MMA, sei lá, área de dados em si, eu faria um monte de coisa assim, de vários temas diferentes e aplicaria em projetos com esses temas, tá? E nem todos os seus projetos precisam ter modelos de machine learning, que é alguma coisa que eu pensava que tinha que ter, tá? Seus projetos podem ser somente de análise de dados mesmo. Isso é muito importante e faz bastante diferença também. Eu acho que isso acaba sendo um diferencial para você muito grande lá na frente. Quinta coisa que eu mudaria, eu usaria em tempo zero, começaria hoje mesmo a usar as ferramentas de IA ao meu favor durante a minha aprendizagem já em ciência de dados. Quando eu comecei a estudar em 2021, a gente não tinha essas ferramentas tão avançadas que nem a gente tem hoje. Não tinha o GPT 3.5 que nem a gente tem. A gente já tinha algum GPT lá, mas não era esse chat GPT que a gente conhece hoje. Muito menos essas outras ferramentas de IA que a gente já tem. Então, já começaria a usar elas hoje mesmo para me auxiliar tanto no meu aprendizado quanto para eu ter cada vez mais familiaridade em usar elas no meu dia a dia. Por que eu acho isso importante? Porque daqui a algum tempo as empresas vão priorizar, isso aqui é a minha opinião, tá? As pessoas que já têm familiaridade em usar essas ferramentas para otimizar o seu trabalho. Então, eu acho que quanto antes a gente aprender a usar elas a nosso favor, é melhor. Sexta coisa que eu ia mudar é o meu LinkedIn. Então, quando eu comecei lá a estudar ciência de dados, o meu LinkedIn ele era muito bagunçado. Na verdade, ele não tinha quase nada, né? Eu tinha pouquíssimas pessoas de conexão no LinkedIn e também ele não estava nem um pouco estruturado, não tinha descrição nenhuma, não tinha nada lá. Então eu já mudaria isso aí. Quando eu começasse a aprender ciência de dados, eu já iria lá e mudava o meu LinkedIn, colocava a descrição, se eu já tivesse alguma experiência, né? Se você já tem alguma experiência, já colocaria uma melhor descrição para essas experiências, mudaria o formato, até se você está pensando em uma vaga para o exterior, colocaria em inglês também o LinkedIn. Eu acho que todas essas questões são muito importantes, então eu já teria mudado, eu demorei para fazer isso, mas então o que eu faria diferente era adiantar esse processo, já mudaria meu LinkedIn logo no início do meu processo. Sétima coisa aqui que eu mudaria é que eu entraria em contato com as pessoas que já estão na área antes, tá? Porque eu demorei muito para perguntar, para tentar entrar em contato com alguém que já era da área. Eu demorei mais ou menos um ano para conseguir conversar com alguém lá que já era um gestor na área e tirar as minhas dúvidas sobre ciência de dados. Eu só fui fazer isso quando já estava fazendo um curso e ele era um dos professores que davam aula nesse curso e eu consegui um contato com ele um pouco maior. Mas eu acho que eu conseguiria isso antes se eu tivesse explorado um pouco mais o networking e o LinkedIn. E isso eu achei que foi um ponto muito importante na minha carreira, porque foi quando eu virei a chave e falei, não, é isso mesmo que eu quero e vai dar certo. Oitava coisa que eu mudaria aqui é o meu networking. Então, uma ferramenta muito boa para fazer isso é o próprio LinkedIn. E eu já faria um networking muito melhor, já adicionaria as pessoas que já estão na área de dados e tentaria um contato um pouco maior pelo LinkedIn mesmo, veria o que essas pessoas estão postando, já postaria mais coisas mesmo, estaria mais presente na rede, isso é importantíssimo, tá? E fazer esse network é muito importante porque não só para você aprender mais, a parte técnica mesmo, mas também para você entender um pouco melhor como é que funcionam as coisas no dia a dia da área mesmo. Isso para mim era importantíssimo e eu não sabia nem por onde começar quando eu estava iniciando nessa minha transição de carreira. 9. Eu mudaria a forma que eu estruturei na época o meu currículo. Olhando hoje em dia, ainda tem os arquivos de como eu fazia isso naquela época lá, e eu fazia isso de uma forma não muito boa. Tem umas formas melhores para a gente estruturar o nosso currículo, que é colocando palavras-chave, até o formato do seu currículo mesmo, e também colocando métricas lá sobre as coisas que você alcançou durante as suas experiências anteriores. Isso tudo é muito importante e são coisas que eu não fazia, eu não sabia, e eu não fazia com o meu currículo, e muito provavelmente por isso que eu era
pouquíssimas vezes chamado para fazer uma entrevista ou para participar de algum case. Então já teria mudado isso também. E a 10ª e última coisa que eu mudaria é a forma da minha aplicação para as vagas no LinkedIn. Já falei aqui no meu canal que eu fiz centenas de aplicações até eu conseguir minha primeira vaga na área de dados, e eu poderia ter reduzido esse processo se eu tivesse mudado a forma como eu me aplicava pelo próprio LinkedIn, porque eu simplesmente ia lá, clicava no botão de aplicar. Eu dava graças a Deus quando era o Easy Apply lá, a aplicação simplificada, porque eu só clicava no botão e já estava tudo certo. Porém, essa, na minha visão, não é a melhor forma da gente fazer isso. Tem umas formas melhores, que é você entrar em contato com o recrutador, se apresentar, perguntar alguma coisa interessante, porque isso já vai te destacar perante uma multidão ali que está se aplicando também. Então, sempre tenha isso em mente. Você precisa se destacar de alguma forma para quem está recrutando, para ele lembrar de você ou para ele te considerar uma pessoa diferente das outras, tá? E é isso aí. Então, se vocês gostaram desse vídeo aqui, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal se você não for inscrito e deixar o comentário aqui o que você acha que seja interessante que eu não falei aqui também para quem está iniciando ou fazendo uma transição de carreira. Então, até a próxima e tchau!